Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Já estamos aqui, ao meu lado, a doutora Karina, doutor Hernandes. Está com a palavra a doutora Karina. Olá, boa tarde a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras da construção civil, né, mármore e granito, construção pesada, leve, né, de todos os trabalhadores, né, que estão aqui conosco sempre na Rádio Citicom, né, doutor Hernandes? Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito relevante, que muitas pessoas têm dúvidas, né? E hoje nós trouxemos para vocês um tema sobre demissão por justa causa. Dá uma boa tarde aí para todos, doutor Hernandes. Isso. Primeiramente, quero desejar a todos e a todas uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira. E podemos então dar sequência aqui aos andamentos. Vamos começar então pelo tema, diretor Sérgio e doutora Karina? Sim. Tema demissão por justa causa? Podemos começar então. Sim, podemos. Então vamos lá. Então eu vou falar um pouco aqui do que se trata, né? Esse tipo de demissão, né? Esse tipo de ruptura do contrato de emprego, dizendo o seguinte, ó, todo contrato de trabalho tem regras que precisam ser cumpridas. Essas regras, em sua maioria, são asseguradas pela CLT e ajudam no controle da ordem e harmonia no ambiente de trabalho. Mas o que acontece com o funcionário quando ele viola alguma regra? Quando isso acontece, a demissão por justa causa se torna um direito do empregador. Quando um trabalhador é demitido por justa causa, diversos direitos trabalhistas deixam de ser pagos ao empregado. E entender em quais circunstâncias isso pode ocorrer é importante tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Então, doutora Karina, eu vou fazer uma primeira pergunta. O que é demissão por justa causa? Vamos lá, né? O que vem a ser a demissão por justa causa? A demissão por justa causa, gente, é uma forma de rescisão do contrato de trabalho. Ela está prevista na legislação trabalhista, em que o empregador ele vai dispensar o empregado que comete alguma falta grave. É uma medida, na verdade, aplicada em situações específicas, tá? De infração grave, quebra de confiança, né? Ou a violação de normas estabelecidas ao ponto de inviabilizar a continuidade da relação empregatícia. E agora, né, a gente vai saber o que a CLT diz, doutor Hernandes, com relação a isso, né? A demissão por justa causa na CLT. Né? O que diz a CLT sobre isso? Então, o artigo 482 da CLT, ela traz as causas ali, as condutas que ensejam a demissão, a dispensa por justa causa. Então, diz o seguinte, o artigo 482 da CLT determina que caracterizam justa causa para a rescisão do contrato de trabalho os seguintes motivos. O ato de improbidade, que é aquela desonestidade, né, do empregado, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual no ambiente de trabalho, condenação criminal do empregado, desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço e violação de segredo de empresa, além de ato de indisciplina ou insubordinação, o abandono de emprego, né? Ato lesivo da honra ou da boa-fé ou ofensas físicas praticadas no serviço contra qualquer pessoa, ato lesivo da honra ou da boa-fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, prática constante de jogos de azar, atos atentatórios à segurança nacional e perda da habilitação profissional. Então, né, o que a gente está vendo aqui, né, é que caso o empregado cometa algum desses atos acima que a gente relatou, que são considerados graves, cabe ao empregador a responsabilidade e o direito de puni-lo, considerando 3 elementos que configuram a justa causa: gravidade, atualidade e a imediação. Ou seja, a gente tem que olhar a gravidade, como ela ocorreu e ver o que pode ser feito, né? Porque eu não posso simplesmente chegar, de repente,
chamar um trabalhador e falar, olha, hoje você está sendo demitido por justa causa. Sem a pessoa saber o que gerou aquilo. Sem a pessoa ter visto. Tem empresa que, infelizmente, tem uma conduta típica de estar dando, às vezes, já direto uma justa causa, sem sequer ter aplicado uma advertência ao colaborador, né? Sem sequer ter aplicado uma suspensão ao trabalhador. Então, existem momentos que a gente olha e a gente tem que observar em quais momentos a empresa pode ou não aplicar a justa causa, né? Aqui a gente citou alguns detalhes sobre alguns tipos de faltas graves, para vocês estarem se atentando um pouquinho. Agora o doutor Hernandes vai falar para a gente sobre o ato desonesto ou a má-fé. Tá, então vamos lá. Ato desonesto ou má-fé. Toda ação desonesta, ou também conhecida como ato de improbidade, onde o empregado obtenha ou repasse algum tipo de vantagem, é passível de demissão por justa causa. Ocasiões em que o funcionário se aproveita de informações privilegiadas da empresa e abusa da confiança do empregador, agindo com atitudes de má-fé, como furtando ou fraudando documentos, também podem levar à justa causa. Agora a doutora Karina vai ler aqui sobre o que se trata essa conduta que é chamada de mau comportamento no trabalho. O que significa isso, doutora Karina? Então, o que seria, né, esse mau comportamento, doutor Hernandes? Na lei, né, o mau comportamento no trabalho aparece como incontinência de conduta ou mau procedimento. No que diz respeito à incontinência de conduta, ela está diretamente ligada aos excessos cometidos pelo colaborador. Esses excessos são relacionados, por exemplo, ao pudor, falta de moderação, atitudes desrespeitosas com colegas de trabalho, tá? O mau procedimento, na verdade, ele está relacionado com comportamentos e atitudes consideradas inadequadas para o ambiente de trabalho. Não apenas pela empresa, mas pela sociedade como um todo. Então, eu vou citar aqui algumas coisas. Bullying, gente. Bullying no ambiente de trabalho, Sérgio, ele pode ocorrer. Pode ter tortura física ou emocionais, que podem ser cometidas de forma explícita ou velada, sendo um motivo para justa causa, sabe? Às vezes um apelido que a pessoa coloca desrespeitando o colega de trabalho ou um superior hierárquico. Machismo, gente. Todo tipo de violência contra mulheres no ambiente de trabalho, geralmente essas violações elas acontecem por meio de pressão psicológica, menosprezo das atividades, distinção entre homens e mulheres que exercem a mesma função, entre outros motivos, tá? O machismo, ele também se caracteriza, ele também é um dos requisitos, né? Uma das coisas que caracteriza a dispensa por justa causa, tá? Racismo, gente. Toda pessoa que praticar atos de discriminação étnica, de raça ou religiosidade também está propensa a ter uma demissão por justa causa. Então, muito cuidado no seu ambiente de trabalho, a forma como você trata os seus superiores hierárquicos, a forma com que você trata o seu colega de trabalho, cuidado com o tipo de brincadeira que às vezes você vai e comete, né? Às vezes a gente fala uma brincadeira no ambiente de trabalho, mas essa brincadeira ela pode gerar um problema para você posterior. Porque você pode, num ato de brincadeira, né, que você considera brincadeira, você está ofendendo, denigrindo a imagem de uma pessoa, atingindo, né, essa pessoa, a moral dela, praticando um bullying, praticando um machismo, praticando um racismo. Então, esse é o mau procedimento. Agora, o doutor Hernandes vai falar sobre o que a gente já vê muito, né, que é bem discutível também na Justiça do Trabalho, sobre o abandono de emprego e faltas. Fala aí pra gente, doutor Hernandes, quando que caracteriza? O abandono de emprego e faltas. A demissão por justa causa, por falta, geralmente acontece após um período de, no mínimo, 30 dias consecutivos de ausência do trabalhador. Não existe um prazo exato para a determinação por justa causa por falta. Por isso, o empregador que quiser realizar a demissão em um período menor, pode.
mas o mais comum é que se espere 30 dias, para que nenhum tipo de contestação jurídica seja iniciada pelo trabalhador. Aqui um exemplo assim, que eu poderia enquadrar nessa hipótese aqui de aplicação por ausência inferior a 30 dias, é o caso do trabalhador buscar um novo emprego, entendeu? Ele deixa de comparecer naquele local de trabalho em que ele tem um contrato vigente, e aí ele começa a ter faltas. Por quê? Porque ele já está em um novo emprego, entendeu? Então, o empregador, ao tomar conhecimento disso, ele já tem o quê? Caracterizado o animus abandonandi. É uma expressão em latim que retrata o quê? A vontade do trabalhador de abandonar aquele emprego. Por quê? Porque ele já obteve um novo emprego, já está trabalhando em um novo local. Então, já fica caracterizada essa vontade do empregado, e o empregador que esteja nessa situação pode já aplicar sim a justa causa por abandono de emprego. Boa colocação, doutora Hernandes. Então, agora, doutora Karina, o que significa desídia? Gente, o que significa desídia? Vamos lá, né? Geralmente, desídia é uma falta grave, na maioria das vezes, né? É uma composta repetição de faltas pequenas por diversas vezes. O que seria desídia, né? É quando você começa a não exercer, né? Não cumprir direito com as normas do seu contrato de trabalho. Por exemplo, você começa a chegar e a ter atrasos frequentes. Todo dia você chega atrasado no seu local de trabalho, meia hora, 1 hora, falta sem motivo, você não informa ao seu empregador, você não justifica, você tem uma baixa produtividade, teria que fazer uma determinada quantidade de peças, vamos dizer assim, né? De trabalho, ou cumprir um determinado trecho de colocação de piso, vamos dizer assim, ou pintar tantas paredes por dia, e você não faz, né? Você tem uma baixa produtividade, sempre está entregando as tarefas de forma atrasada e mal feitas, mal executadas, né? Dentre outras razões. Então, a maioria das empresas, ela não costuma, né, demitir funcionários que cometam uma única falta leve. Primeiro, elas têm que dar advertências, né? Depois uma suspensão. Caso as advertências não surjam efeito, só depois de diversas medidas, como a gente já falou aqui, para o comportamento do funcionário mude, para que mude essa situação, é que vem acontecer a demissão por justa causa. Agora, é interessante aqui, doutor Hernandes, que muitas pessoas não falam, né, que eu trouxe aqui para a gente estar esclarecendo aos trabalhadores, que nós vamos falar agora, atos contra políticas internas da empresa. O que seria isso, doutor Hernandes? Isso aí, normalmente, uma empresa de grande porte, né, tem ali um regramento interno, né, e ali quando o trabalhador é contratado, as regras são apresentadas, né, e o empregado ele tem que atender, cumprir aquelas regras internas da empresa, né. Então, basicamente, o que é ato contra políticas internas da empresa? São considerados atos contra políticas internas da empresa todas as formas de indisciplina e descumprimento de regras internas de uma instituição. Por isso, na lei, esse motivo de justa causa aparece como ato de indisciplina ou insubordinação na lei. Um exemplo de descumprimento de normas internas é a não utilização de uniforme, sendo ele um item de vestimenta obrigatório da empresa. Já no caso de insubordinação, toda vez que um funcionário não cumpre uma ordem imposta por seu superior, está agindo de forma insubordinada. Doutora Karina, o outro motivo aqui para a aplicação da justa causa refere-se à ofensa verbal e física. Fala um pouco aí sobre esse tema aí, por favor. Olha, esse daí dá muito o que falar, né, gente? Agressões verbais proferidas no ambiente de trabalho. É o que eu acabei de falar também, lembra muito do mau procedimento, só que aqui ela é mais caracterizada dessa forma, né? Que são ações, né, que visam a denegrir, desonrar ou atingir um colega de trabalho ou superior, assim como as agressões físicas que podem ocorrer no ambiente de trabalho, né? É lógico que existem exceções, né? Existem casos que podem ocorrer uma legítima defesa, né? Que
que podem não ser caracterizados como motivos para justa causa, mas existem situações que podem ser qualquer ato, na verdade, né, considerado violento, né, que seja cometido por qualquer funcionário dentro de uma empresa e todo ato realizado fora da empresa, mas durante o horário de trabalho, gente, qualquer pessoa são motivadores para uma dispensa por justa causa. Então, os trabalhadores não podem estar tendo esse tipo de conduta no seu ambiente de trabalho. Léo, alguma interação aí pra gente hoje? Por enquanto ainda não, doutor. Não? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Doutor Hernandes, quais são agora para os trabalhadores? Olha aí, quem tiver caneta, vamos pegar caneta, papel e anotar essa situação. Quais são os direitos perdidos com a demissão por justa causa? Então, vamos lá. Então, caso o colaborador seja contratado com carteira assinada, né, então esse contrato está regido pela CLT, então, ao ser demitido dessa maneira, né, ou seja, através da justa causa, se cometer lá uma falta grave, automaticamente ele perde direitos, como o seguro-desemprego, o aviso prévio, o terço constitucional de férias, o 13º salário proporcional, passa também a não ter direito ao saque do FGTS, e a multa de 40% sobre o FGTS. Então, esses são os direitos aí que o trabalhador perde se ele vir a cometer uma falta grave e o empregador, então, aplicar a justa causa. Certo? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo tema. Uma pergunta para a doutora Karina. Quais os direitos do colaborador na dispensa por justa causa? Olha, se atentem muito bem a isso, tá? Os direitos do colaborador, se tomar uma justa causa, são o salário proporcional, os dias que ele trabalhou no mês. Se ele trabalhou 5 dias, vai receber 5 dias. Se trabalhou 30, vai receber 30. Se trabalhou 15, vai receber 15. Os dias trabalhados, ele vai receber, tá? Se tiver banco de horas a empresa e horas extras que foram realizados nesse período desses dias trabalhados, ele também tem que receber a jornada dele de hora extra, né? As horas extras que ele realizou. Agora, as férias, ele vai ter direito somente às férias vencidas, sem o terço constitucional, tá? Como o doutor Hernandes já tinha frisado aqui. Se ele trabalha em horário noturno, logicamente é obrigatório a empresa a cumprir o pagamento do adicional noturno. Se ele trabalha em local que ele recebe insalubridade, vai receber também um adicional de insalubridade. E se recebe periculosidade, como é o pessoal, por exemplo, que trabalha na área da Reduc, né? Eles têm direito ao adicional, né, de periculosidade. Além disso, gente, logicamente, os benefícios previstos em convenção coletiva, tá? Na norma coletiva, eles também têm que ser pagos, tá? Caso não haja nenhuma cláusula falando sobre a justa causa, tá? Caso não haja nenhuma exceção, ok? Agora, fora isso, tem também o reflexo das verbas no descanso semanal remunerado, o DSR. Então, agora, doutor Hernandes, uma questão que gera muita polêmica na Justiça do Trabalho, a gente trouxe aqui para vocês. A empresa pode colocar justa causa, né, anotar essa justa causa que ela está aplicando ao trabalhador na carteira de trabalho? Vamos lá. Então, se anotar essa falta grave, o trabalhador, isso aí vai atrapalhar até na busca de um novo emprego, né? Exatamente. Entendeu? Então, quando ele apresentar a carteira lá, uma nova contratação, né, se tiver lá a justa causa, isso cabe até, inclusive, uma indenização por dano moral, né? Por denigrir ali a imagem do trabalhador, porque a carteira de trabalho é o quê? É um histórico profissional. O histórico do trabalhador está consta ali na carteira de trabalho. Imagina no histórico dele constar a justa causa. Então, a resposta é que não pode haver menção de demissão por justa causa. Por quê? Ela não deve ser registrada na carteira do trabalho por conta desse constrangimento que o trabalhador vai sofrer em uma eventual
contratação posterior. Então, de acordo com a legislação trabalhista brasileira, é proibido fazer anotações desabonadoras à conduta do empregado na carteira de trabalho, CTPS. Doutora Karina, o trabalhador diagnosticado com alcoolismo crônico pode ser demitido por justa causa? Olha, esse é um tema que gera grande polêmica na Justiça do Trabalho, tá? Inclusive tem jurisprudência, já tem muitas jurisprudências formadas, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho. Porque quando um trabalhador ele é diagnosticado com alcoolismo crônico, significa dizer que ele não tem o discernimento de saber se ele deve ou não ingerir o álcool. O álcool já se tornou um problema para ele de saúde muito grave. Então, não, o trabalhador diagnosticado pelo médico do trabalho, portador de alcoolismo crônico, ele não pode ser demitido por justa causa, tá? O artigo 482 da CLT, gente, frisem bem, tá? Ele fala sobre embriaguez habitual ou no horário de serviço. No horário de serviço, a pessoa não pode estar fazendo uso de bebidas alcoólicas, também não pode fazer de entorpecentes, nada disso, ok? E também não pode fazer, né, no seu local de serviço. Ah, vou sair para almoçar e vou beber uma cerveja no meu horário de almoço. Também não pode, tá? No seu horário de trabalho, ainda que você esteja no seu horário de almoço, entendeu? Você também não pode fazer uso de bebidas alcoólicas, de qualquer substância análoga, né, que a gente chama, né? E é interessante, né, que o doutor Hernandes, há um tempo atrás, ele tem um caso sobre essa questão, né, doutor Hernandes, sobre a reversão de uma justa causa com base no alcoolismo. Não foi isso ou não? Foi em outra situação? Não foi com base no alcoolismo, não. Foi... Mas o uso de entorpecentes. O uso de entorpecentes, né? Então, o trabalhador foi dispensado. Foi um caso concreto que eu estive de frente, né, ingressei com ação para buscar a reversão da justa causa. Não vou mencionar aqui o nome, né, nem do trabalhador, nem da empresa, mas o caso concreto a gente pode comentar. E aí o que acontece? O trabalhador foi dispensado por justa causa, compareceu aqui no sindicato, alegou, né, que foi aplicada ali essa penalidade, né, máxima, né, ao trabalhador, e aí buscou o quê? A reversão da justa causa, e aí ingressou com ação trabalhista. Estive diante dessa ação. Na defesa, a empresa alegou que o trabalhador ele se ausentava do local de trabalho para fazer o uso de entorpecentes. E aí, por conta disso, aplicou a justa causa. E aí, qual foi o desfecho e qual foi a decisão da justiça? Que há uma conduta irregular, se ausentar do local de trabalho. No entanto, o trabalhador ele sofria de uma doença, que é a dependência química. Então, nessa situação, o empregador ele não tem que aplicar uma penalidade. Se ele tem uma doença, ele precisa de quê? De um tratamento médico. Exatamente. Entendeu? Então, esse trabalhador, ele deveria ser visto como um empregado incapaz para o trabalho e ser encaminhado ao INSS para receber o benefício previdenciário e dar início ao tratamento médico dele. Então, a Justiça, com base nesse entendimento, reverteu a justa causa e determinou o pagamento das verbas oriundas de uma dispensa sem justa causa. Muito interessante. E aí, então, vamos lá agora. O trabalhador, nesse caso, né, vamos lá. Se a empresa aplicar uma justa causa, ele é obrigado a assinar a justa causa, doutor Hernandes? Não, doutora Karina, não é obrigado a assinar. Até porque se ele discordar daquela conduta que lhe foi imposta, ele não deve assinar, então, a notificação da justa causa. Então, a resposta é não. Caso ele não concorde, deverá buscar, então, uma assistência jurídica para entrar com uma ação de reversão da justa causa.
Para que a demissão por justa causa seja válida, é fundamental que o empregador apresente provas consistentes e irrefutáveis das condutas que motivaram a demissão. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre essas provas, Karina? Vamos lá? Vamos provas lá. que podem ser apresentadas, né, pelo empregador, no caso aí de uma aplicação de dispensa por justa causa. Então, as provas são documentos, né? A empresa ela tem que estar fundamentada, né, para aplicar uma justa causa, porque a justa causa, gente, é a maior penalidade de um contrato de trabalho, tá bom? E essa documentação, ela tem que ter, por exemplo, indícios, né, de que o trabalhador estava, por exemplo, tendo uma insubordinação. O empregador ele teria que aplicar uma advertência, outra advertência, caso continuasse, depois uma suspensão, para depois chegar, né, ou seja, várias suspensões, para depois chegar e aplicar uma justa causa. E o que a gente tem visto, na verdade, não é isso. Tem muitas empresas que não seguem, né, um parâmetro para isso. Então, seria necessário isso. O que nós precisamos também, além da prova documental, né? Além disso, porque o trabalhador ele pode se recusar também a assinar uma advertência, né? Ele tem que ter testemunhas que viram, que noticiaram, que viram o fato, que estavam presentes, que presenciaram a insubordinação, que presenciaram uma agressão, que presenciaram algum fato. Não é ouvir falar, testemunha na Justiça do Trabalho, seja para o empregado ou para o empregador, tá? É uma testemunha que presenciou o fato, tá? Pode também ter registros de ocorrência, né? Ou câmeras de vigilância. Por exemplo, num caso de um furto, né? Uma vez eu peguei um caso que a gente aplicou, na verdade, uma justa causa, né? Ao contrário do empregador, né? Porque a empresa, ela faltou com o cuidado dela e o trabalhador, ele foi roubado dentro da refinaria, na época, tem muitos anos isso, e levaram todos os seus pertences. E a empresa, simplesmente, ela não quis resolver a questão, e o trabalhador, ele se sentiu desmerecido, se sentiu violado, ele fez um boletim de ocorrência, ele fez todos os trâmites legais, e aí a gente conseguiu, inclusive, aplicar uma rescisão indireta, né, do contrato de trabalho, que seria uma falta grave ao empregador, justamente por isso, porque não cumpriu com os trâmites legais e não quis ressarcir os bens que aquele trabalhador teve, né, retirado, né, de si, né, os seus pertences. Ela simplesmente não queria arcar com os custos do celular que foi perdido, se eu não me engano, tinha também um computador, enfim, tinha várias coisas, instrumentos de trabalho desse trabalhador e que foram perdidos, né, enfim. E até é interessante falar, doutor Hernandes, que eu acabei falando até um pouquinho antes, o empregador, ele pode também, né, sofrer uma falta grave, né, que seria, na verdade, né, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, antes da gente terminar, que é uma coisa interessante também para a gente estar falando aqui para os trabalhadores. Sim. Então, a falta grave, ela pode ser cometida tanto pelo empregado quanto pelo empregador, né? Um exemplo clássico aí é quando o empregador descumpre uma obrigação trabalhista. Exatamente. Inclusive, eu dei entrada recentemente, semana passada, em uma ação com pedido de rescisão indireta. Por quê? Porque o empregador, apesar de fornecer o EPI não se encontrava em condições de uso. Bota furada na sola. E sabe qual era a função exercida pelo trabalhador? Ele era faxineiro, limpava banheiros. Entendeu? E como que ele pode trabalhar com a bota furada? O trabalhador mandou a foto e, de fato, a bota furada, inclusive a foto foi anexada no processo. Entendeu? A empresa não fornecia com frequência luvas. A luva rasgava e levava muito tempo para poder fornecer uma nova luva, né?
O uniforme estava já também com muito desgaste, muito tempo já de uso e já com rasgo também na costura. Quer dizer, o empregador estava então ali cometendo uma falta grave com descumprimento contratual, sobretudo por não fornecer um EPI em condições de uso. Então está lá na justiça um pedido de rescisão indireta, tá? Para que o empregador seja também penalizado. Exatamente. Então, nós vimos aqui hoje, né, esse tema de grande relevância para vocês, trabalhadores e trabalhadoras, e nós deixamos aqui, ó, é essencial, gente, que empregadores e empregados estejam cientes, tá, dos seus direitos e deveres relacionados à demissão por justa causa. E também, né, a gente frisar que o diálogo e a transparência na relação de trabalho são fundamentais para evitar conflitos e prevenir a necessidade desse tipo de rescisão. E agora a gente vai passar a bola aqui para o Léo, né? Se tem alguma interação, alguma pergunta, Doutora Karina, alguma dúvida. O que a doutora acha de, na próxima semana, falarmos sobre a rescisão indireta? Hoje nós falamos sobre a justa causa, né? Que é a falta grave cometida pelo empregado. Podemos, na próxima semana, falar sobre a rescisão indireta. Adentrar mais nesse tema. Que ela ocorre quando a falta grave é cometida pelo empregador. Podemos falar. Na próxima semana, rescisão indireta. Tá bom? Tá ótimo. Ok. Dando início então aqui às interações, temos aqui o Valtinho. Olá, boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, Boa tarde, Valtinho. Valtinho. Temos Apareça. aqui o Tecnologia Drone, deixa assim, só faltou nosso amigo Valtinho nessa mesa para trazer informações dos amigos do Corre. Verdade. Temos aqui também a Nina Caetano, deixa assim, boa tarde a todos, concordo demais com os comentários. Boa tarde. Boa a tarde, todos, a boa todas. tarde. Temos aqui a Nina deixou aqui uma pergunta. Pode falar. Um trabalhador, uma pergunta, se o trabalhador entrar na justiça por contratar a empresa ainda trabalhando, ao chegar a notificação da justiça, a empresa demitiu o colaborador por justa causa, o que o trabalhador deve fazer se isso é certo? Aconteceu na empresa que eu trabalhei com um companheiro membro da CIPA ainda. Nossa, totalmente irregular, né, doutor Hernandes? Total. Gente, olha, sinceramente, nesse caso, né, primeiramente, se você for demitido por justa causa, né, e você não achar que essa conduta, essa falta grave que você foi acometido, né, que você recebeu da empresa, ela realmente se aplica, né, à sua conduta dentro da empresa, você deve buscar assistência jurídica. Você deve procurar um advogado trabalhista. No caso do pessoal da construção civil, né, do Sindicom, vocês devem estar buscando assistência jurídica aqui ao sindicato, tanto comigo quanto com o doutor Hernandes, tá? Para você tirar todas as suas dúvidas e a gente poder esclarecer se realmente foi correta a aplicação da justa causa que a empresa aplicou, né? Se essa medida realmente foi correta ou não, e para estar buscando seus direitos trabalhistas. Nesse caso que a senhora Nina, né, ela relatou aqui, trouxe a pergunta, a empresa agiu de uma forma totalmente, né, incorreta, né, doutor Hernandes? Explica mais para a gente o que o senhor achou. Pelo fato do trabalhador ingressar com uma ação de justiça, trabalhando, o empregador não pode dispensar esse empregado. Por quê? Porque o empregado está exercendo um direito previsto na Constituição, que é o direito de ação. Ele buscou o judiciário para apresentar ali um inadimplemento de alguma verba trabalhista e pleiteando ali o pagamento. Então, assim, evidentemente que a empresa, o empregador, não vai pôr isso na notificação de justa causa. Motivo da dispensa, por ter ingressado com a ação de justiça, evidentemente que não vai constar isso. Concorda comigo? Sim. Então, esse trabalhador tem que apresentar a notificação para a gente averiguar, né, o que de fato aconteceu, qual o motivo que o empregador expôs ali na notificação que pode ter ensejado a aplicação dessa penalidade, entendeu? E aí, ingressando com uma ação,
a empresa vai ter lá, no caso ali, ela vai ter a obrigação de fazer essa prova, entendeu? Da falta grave cometida pelo empregado em relação ao motivo que ela expôs na notificação da dispensa por justa causa. Exatamente, até porque a empresa não poderia dispensar um trabalhador só pelo simples fato dele ingressar com uma ação judicial, porque é um direito, né? Como o doutor Hernandes disse, um direito constitucional. E, além de tudo, nesse caso, ele era membro da CIPA. Então, dependendo do que for analisado e como se deu essa justa causa, você vai poder entrar com uma ação, né, pedindo a reversão dessa justa causa e até a reintegração ao trabalho, se for o caso, e pedido de indenização com relação à sua estabilidade de cipeiro. Enfim, são N pedidos que aí seriam feitos nesse caso desse trabalhador. O doutor Carina gostaria de deixar uma ressalva, que assim, o trabalhador detentor de estabilidade provisória, como o cipeiro, né, também pode haver aplicação da justa causa, tá certo? Claro. Se houver cometimento de uma falta grave, mesmo aquele que detém uma estabilidade provisória de emprego, ele perde. Ele pode ser penalizado e dispensado por justa causa. Então, se o motivo não ficar configurado, comprovado na ação trabalhista, é evidente que a justiça vai reverter. Mas se ficar comprovado de que a falta grave foi cometida, mesmo sendo o trabalhador detentor da estabilidade, ele pode sim ser penalizado e dispensado por justa causa, tá? Eu gostaria de deixar... Tudo vai equivaler da gente estar analisando a situação. Então, se aconteceu isso, venha para o departamento jurídico e a gente vai estar analisando. Né? A gente está dando aqui suposições, né, do que poderia ser feito e que a gente poderia estar requerendo na justiça, tá bom? Mais alguma aí? Tem. Rodrigo da Costa deixa assim: alguma notícia sobre a convenção coletiva da construção civil leve? Aí é com o Serjão. Doutor Hernani, eu até conversei com o doutor antes, né? Para poder essa explicação, que é uma coisa praticamente que o doutor que aplicou esse procedimento judicial, mas você explica o companheiro. Tá. Então, como nós sabemos, né, até o trabalhador que está acompanhando também provavelmente tem conhecimento, o sindicato vem negociando, né, desde o início do ano, né, com 5 acima, né, a fim de chegar a um consenso quanto à fixação do reajuste salarial, né? E aí até hoje, infelizmente, não houve um acordo em relação ao reajuste, ao percentual de reajuste, né? Várias rodadas de negociação foram feitas, mediações no Ministério do Trabalho, nós participamos e, infelizmente, as partes ainda não chegaram a um consenso em relação ao reajuste salarial. Por conta disso, então, o sindicato ingressou com um pedido de mediação pré-processual lá no tribunal, diretamente no tribunal, que fica lá no centro do Rio de Janeiro, com esse pedido de mediação, e aí foi designado recentemente a audiência de mediação marcada para o dia, no início, vai acontecer na primeira semana do mês que vem, né? O dia eu ainda tenho que checar o horário também, tá bom? Então, na primeira semana de outubro vai acontecer a mediação lá no chamado Sejus, para poder, então, um desembargador participar e atuar como mediador, sugerindo ali, no caso, proposta. Ele vai apresentar uma proposta, muito provavelmente ali um meio termo, né? Porque um quer de uma maneira, o outro quer de outra. Então, o mediador coloca um meio termo ali para que as partes cheguem a um consenso e possam, então, estabelecer ali o percentual de reajuste e para que saia e seja firmada a Convenção Coletiva de Trabalho do setor da construção civil leve para o período 2024/2025. Tá bom, companheiro? Só para deixar aqui, doutor, não já deu uma olhada aqui, vai ser no dia 1º. Dia 1º, qual horário? Vai ser o horário das 11 horas. 11 horas. 11 horas. Ótimo. Tá? Então tá aí. Então, audiência de mediação agendada para o dia 1º de outubro. Às 11 horas no Sejusc, tá bom? Então, o sindicato vai sentar lá com o 5 acima, representante do 5 acima, além do desembargador que vai atuar como mediador, para que possam, então, negociar e chegarem a um consenso com o reajuste salarial, tá bom? É só para dar conhecimento aí aos trabalhadores, tá? Porque o percentual que o sindicato patronal
está oferecendo é o índice de inflação, né, que é de janeiro, que a nossa data base é 1º de fevereiro. Então foi de 3,82 e a categoria não aceitou. A categoria aceita até 5%. Então o sindicato patronal ele não quis negociação. Aceita no mínimo, né, 5%. 5%, né? Não quis negociação. Inclusive hoje mesmo teve uma empresa que ela estava seguindo o sindicato patronal, a empresa Afonso França. Eles me ligaram durante essa semana, falou que hoje queriam uma reunião por videoconferência, né? E até a doutora Paula, né, que é a nossa diretora aqui do sindicato, assistiu comigo, porque os senhores estavam em audiência também. Então a empresa vai fazer uma antecipação de 3,82, aguardando essa audiência aí para ver o que vai acontecer. Saindo os 5% que é proposto pelos trabalhadores, e eu creio nisso, né? Aí vai pagar a diferença, mas a empresa já pactuou em antecipar. E muitas empresas já antecipou, algumas já deu 5%, outras não, mas no modo geral estão aguardando aí esse dissídio coletivo. Tem alguma coisa, Léo? Temos sim, temos aqui a Karen Barbosa desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde, Karen. Karen. Cláudia Lu, Boa a tarde. Kailane Santos, temos o Boa Sidney tarde. Fernandes, todos desejando boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. Temos aqui também ó, Boa o tarde. Wellington Ferreira Nunes deixou uma Tem pergunta aqui? assim, Fernandes. Pois não, vamos lá. Boa tarde a todos vocês. Tem alguma notícia sobre o processo da Misel? Então, o Misel teve um julgamento ontem, né? Uhum. Então, o julgamento ficou limitado ao recurso chamado agravo interno, que foi apresentado pela Petrobras, tá? Então, esse agravo visou o quê? Destrancar o recurso que tinha sido apresentado pela Petrobras, que trata sobre a responsabilidade subsidiária, tá? Então, vai ser marcado um novo julgamento para que o tribunal analise essa questão da responsabilidade subsidiária. O julgamento de ontem só teve essa finalidade de destrancar o recurso que trata sobre esse tema. Então, o tribunal vai apreciar e julgar a questão do tema responsabilidade subsidiária da Petrobras, em breve, tá bom? Por enquanto só. Tem aqui a nossa companheira. Isso, vai dar uma Entendeu? palavrinha A aqui. companheira vai dar uma palavra aí, ela é da Ótica Alana, tá? Então a Alice vai dar uma palavra. Vou tá? dar um lugar aqui para ela, tá? Tá bom? Tá legal. Então a Alice, ela tá com a palavra. Uma boa tarde, tá, Alice? Boa tarde a todos. Eu sou Ana Luísa, né? Eu tô aqui toda quarta e quinta-feira atendendo na ótica, tá bom? Então, se você é associado, você está precisando fazer um óculos, eu vou estar aqui toda quarta e quinta-feira, tá? Se você tiver o exame, você já pode vir, tá bom? Caso você não tenha o exame, se quiser estar marcando com a gente, o exame sai gratuito, tá? Para o associado. Você pode estar marcando toda quarta e quinta-feira aqui comigo. Ou se quiser também, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou ligação, tá? Que a gente está marcando o exame. E caso você também tenha o exame, não está com tempo de vir aqui, você também pode mandar uma foto do seu exame para o nosso WhatsApp, tá? Só falar que está sendo encaminhado pelo sindicato que a gente já manda os valores com os descontos. E óculos aí você consegue fazer no nosso projeto, né? Armação e lentes para perto a partir de 80 e se for para longe ou multifocal a partir de 120, tá? Gente, que preços ótimos, hein? Aliás, deixa eu falar que é a doutora Karina aqui. Gente, cada armação linda. Eu já fui lá, já fiquei lá de olho em algumas, tá, gente? É porque ela não trouxe aqui, já falei pra ela, traz aqui pra gente mostrar pros trabalhadores. Mas, principalmente, trabalhadoras, são muitas armações bonitas. Às vezes você quer alguma diferente, tem cada uma linda e a qualidade do produto deles é muito boa. Então fica essa dica aqui da Ótica Alana pra vocês, viu? Tem tanto o receituário, né, que é pra grau, e também tem a armação solar, tá? Se você quiser fazer um óculos de sol, a gente coloca grau também. E tem uns descontos aí muito bom pro associado. Isso aí, muito bom. Obrigado, tá? Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Então continuemos. Doutor Hernani, a gente tem aqueles processos, tem? De alguma... O Roger tem? Tem O alguns Roger andamentos encaminhou pra passar pra os gente hoje? andamentos, né? Não subiu aqui, não? Não, os andamentos ainda não. Tá. Os andamentos, né? Para dar também conhecimento à categoria, que a Constituição Civil pesada, ela já foi assinada, já foi encaminhada para o Ministério do Trabalho,
mas está dando um procedimento meio conflitante, que o próprio sindicato patronal falou que já encaminhou, né, os procedimentos do Ministério do Trabalho. Não sei se o Ministério do Trabalho perdeu o processo lá, só sei que a convenção coletiva está dependendo para ser homologada. Aí porque foi encaminhada para o sindicato patronal, encaminhou, e eu estou cobrando. Pô, não, Sérgio, que o Ministério do Trabalho falou que não foi. Eu falei, pô, mas não foi. A gente temos o requerimento, porque quando a gente recebe o requerimento, doutora Karina, porque o requerimento que as coisas foi tudo ok. Você tem um requerimento, você vai, né, observando no requerimento a norma coletiva pesada, né? E até o momento a gente não conseguimos, porque quando a gente entra com requerimento, né, no sistema mediador, para que a gente vê a convenção homologada, a Constituição Civil pesada, né, se fala que está aguardando, né, documentos. Pô, mas a gente já temos um requerimento, então a gente estamos com a dificuldade aí do Ministério do Trabalho, né? Poder fazer o registro da porque convenção. quando você recebe o requerimento, porque o próprio CERE já encaminhou, está tudo ok, só aguarda. A gente está falando que está aguardando, o sindicato patronal já entrou em contato com o Ministério do Trabalho, mas está essa, entendeu? Essa coisa que a gente sabe que mais ou menos tem empresa que quer ganhar tempo, a realidade não dá, conforme o doutor falou. Para a justiça, vale as duas partes assinar, sindicato patronal e sindicato laboral. Exatamente. Né? Aí algumas empresas querendo ganhar tempo, né? Aí não paga o trabalhador, aí fica esperando essa homologação. Né? E quando sai, ainda quer pagar em 10 vezes, quer pagar não sei quantas vezes, entendeu? Então a gente temos essa dificuldade aí, para poder dar conhecimento aos companheiros da construção pesada, tá? O sistema do Ministério do Trabalho ficou fora do ar por um bom tempo, né? Ainda tivemos esse problema. Então isso aí que acabou atrasando aí o registro da convenção coletiva. Então tá aqui comigo, ó, vou iniciar então a leitura, tá, das ações coletivas em andamento. Vou começar aqui com a coletiva TFM Petro, né? Inclusive teve audiência hoje, né? Então, em 19/9/2024 compareceram na audiência o sindicato e a Petrobras. A empresa TFM Petro não compareceu, então agora o próximo passo é a sentença do juiz. Vamos aguardar agora o próximo passo. Próxima coletiva, Perbras, contrato indeterminado, 19/9/2024, recebidos os autos para prosseguir na fase de cálculos e execução. Coletiva Propave, antiga Blaspint, em 19/9/2024, o juiz autorizou que a audiência do dia 26/9/2024, às 11h30, seja de forma virtual, conforme solicitado pela Blaspint. Em 1º/4/2024, a Petrobras informou que não tem nenhum crédito da empresa. No caso aí, a Propave, antiga Blaspint. Coletiva Misel Engenharia, em 18/9/2024, dado o provimento ao agravo para processar o recurso, aguardar a nova data para julgamento. Coletiva Mexserve, 16/9/2024, publicado o acordo que conheceu do recurso do sindicato e condenou subsidiariamente a BR Distribuidora atual Vibra Energia. Coletiva Inova Rio, verbas decisórias, 16/9/2024, recebidos os autos para incluir em pauta, aguardar a data. Coletiva Altivale Automação, medida cautelar em 12/9/2024, mantidos os depósitos da Petrobras no processo e foi intimada para qual previsão dos demais depósitos. Na coletiva Altivale Automação, verbas decisórias, em 8/7/2024, distribuído por sorteio no Tribunal Regional do Trabalho para julgamento dos recursos. Coletiva RMV Equilíbrio Vertical, 10/9/2024, recebidos os autos para incluir em pauta de julgamento dos embargos de declaração da Petrobras sobre o acordo que manteve a condenação da empresa. Aguardar a decisão do juiz. Coletiva REME, 2/7/2024, publicação para o sindicato verificar os documentos obtidos na Receita Federal. Aguardar a análise dos advogados. Coletiva Masterlogic, verbas decisórias. Verba de... Achou, né? Tá. Pode entrar.
Coletiva Masterlogic e verbas decisórias. Em 30 de agosto de 2024, concluídos os autos para decisão de admissibilidade do recurso de revista. Na medida cautelar referente aos salários retidos, em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Coletiva VBC Tecnologia, reagendada a audiência para o dia 3 de dezembro de 2024, às 14h30. Coletiva TS Engenharia, em 13 de janeiro de 2023, processo suspenso ou sobrestado por recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Coletiva Perbras Contrato de Parada, em 16 de dezembro de 2022, distribuído e concluído para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, aguardar a decisão. E falamos aqui sobre a mediação pré-processual, né, referente à convenção coletiva do setor da construção civil leve. Aqui já consta, então, a data de mediação agendada para o dia 1º de outubro de 2024, às 11 horas, no Sejus, por videoconferência. Tá bom? Não foi inclusa, mas eu vou aproveitar e vou falar também do processo da coletiva da Cinética. Nós estamos aguardando o município se manifestar, né? E os outros solicitantes de valores de bloqueio de verbas que foi solicitado pelo juiz, apresentarem no processo se tem ou não a verba disponível, né? Tanto o Estado, né, com relação a dinheiro que ela teria da empresa cinética, que ela teria para receber uma nota, tanto o município de Paracambi, além do município de Caxias, tá bom? Só isso aí para estar falando dos trabalhadores. Sérgio, recentemente nós noticiamos aqui uma denúncia que nós encaminhamos ao Ministério Público do Trabalho, referente a irregularidades de segurança, né, no trabalho, em uma obra de construção de um conjunto habitacional no bairro Jardim Primavera. E aí o sindicato identificou lá que não havia proteção para evitar queda de trabalhadores, de materiais, né? Não havia higienização dos banheiros, do vestiário de forma adequada, né? O vestiário não comportava o número de funcionários, era um vestiário pequeno. Então tudo isso aí foi encaminhado para o Ministério Público do Trabalho, tá? Recentemente, e também há pouco tempo, foi no dia 13 de setembro, nós recebemos a notificação do Ministério Público do Trabalho, acolhendo a denúncia, tá, do sindicato, e com algumas determinações aqui, ó. Então, eu vou ler aqui a principal, tá, para a gente já ir direto no assunto aqui, que mais importa. E aí diz aqui o item 3 da notificação. Em seguida, notifique o SEREST, que é um setor específico lá, né, do Ministério do Trabalho, com cópia de denúncia, para que, no prazo de 30 dias, compareça ao local para verificar as condições de trabalho de altura, a higienização do refeitório, vestiário e sanitário e, por fim, para verificar se o vestiário é adequado ao número de funcionários. Item 4. Notifiquem a GRTE com cópia de denúncia para que compareça ao local para verificar as condições de trabalho de altura, higienização de refeitório, vestiário e sanitário e, por fim, verificar se o vestiário é adequado ao número de funcionários. Item 5. Autos conclusos em 30 dias. Então, vai lá, tá? O Ministério Público vai comparecer através desses dois órgãos aqui, tá? Vai comparecer no local para verificar essas irregularidades que foram noticiadas pelo sindicato. Tá bom? Então, nós, na denúncia, nós anexamos, né, uma foto e foi tirada por um trabalhador, por um funcionário da empresa. Então, ele estava ali no andar ali, que eu acredito que seja talvez 5º, 6º andar, porque era um... Estava com uma fita, né? E havia uma fita zebrada. Uma fita zebrada de segurança. Para evitar a queda do trabalhador. Então, essa foto foi encaminhada ao Ministério Público que determinou o cumprimento dessas diligências por esses setores aqui do órgão. Então, isso aí isso aí, doutor Hernani, o Citicom, né? Citicom. Trabalhando em prol do trabalhador, Isso aí. tá? A diretoria aqui do Citicom está de parabéns, porque eles têm atuado incansavelmente, diariamente, procurando melhorias para vocês, trabalhadores. Passo a bola aqui para o Serjão agora.
Então é isso aí, eu só tenho que agradecer a doutora Karina, o doutor Hernandes. Por nada. E falar também para os nossos trabalhadores que estão, né, participando, né, para que a gente venha a cada dia mais poder um falar com o outro, para a gente poder ter mais audiência, para a gente poder conversar, né? Exatamente. Para você ver o que o sindicato não faz. O sindicato, né, conforme alguns trabalhadores aqui ligam, Sérgio, e não sei o que, ele vem para cá, Sérgio. Eu falei, não, tudo bem, eu até vou, mas a gente temos tudo comunicar ao Ministério do Trabalho, porque o sindicato ele é um denunciante. A gente denuncia, tem a capacidade de denunciar e os próprios órgãos, né, federal, eles vão analisar e vão tocar o processo, tá? Então, agradecer vocês que participaram do programa. No próximo programa, Léo, você vai colocar aí os prêmios, os órgãos, tudinho, para fixar bastante as pessoas, tá? E também já fazer um convite do nosso amigo Valtinho, o colaborador, né? Queria ver ele aqui, já está convidado, tá, Valtinho? No próximo programa você pode vir aqui, né? O próprio trabalhador quer ver sua presença aqui, então eu acho que o trabalhador aqui, ele manda. Ele quer o Valtinho, tá, Valtinho? Então já está convidado no próximo programa. Aí você vem aqui para a gente poder fazer a live, tá? Então, uma boa tarde para todos vocês, uma boa semana. E que Deus abençoe a todos. Boa tarde, né? Boa tarde, doutor Hernandes. E o trabalhador tiver qualquer dúvida, traga a sua dúvida que nós estaremos aqui respondendo ao vivo para vocês. Né, doutor Hernandes? Exatamente. Então, na próxima semana teremos o tema aí, rescisão indireta, que é a justa causa aplicada ao empregador. Tá? Exatamente. Então, ótima tarde a todos e agradecer a presença de todos aí. Até a próxima quinta. Até a